Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 11 de janeiro de 2024, uma quinta-feira. E com esse balanço da Lineker. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia, Mauro. Essa é a Lineker. Tudo bem, Luana? Saudade das nossas aulas? Ontem estava conversando com a Carolina. Ela perguntou quando é que tu vai retomar as aulas. Eu disse, provavelmente fevereiro ou março. Vamos ver, para fevereiro tem carnaval, né? Não é um problema. E a gente sai de férias. Bom dia, Ana Karenina. Tudo bem? Essa música é Antes de Tudo, Lineker. É uma voz aveludada, né? Bom dia, Amanda. Bom dia, Angela Hartmann. Né? E aí, Júlio Petri, como é que vai? Grande figura. E essa musiquinha aí, Petri? Lineker é demais, né? Tá ouvindo a percussão? Bom dia, nega. Pati Japiaçu, como vai? Bom dia, Ana Paula. Então é isso, gente. Começando com a Lineker, antes de tudo. Temos que juntar, fazer um som de novo, né, Petri? Temos que juntar essa galera de novo aí. Só para incomodar. Então vamos lá. A Lógica da Fé, editora Luz da Letra, Elizabeth Nangel. É isso aí. Eu estava agora de manhã, tenho feito isso, tenho feito essa leitura do livro Joias da Sabedoria, do 7º Dalai Lama, que eu estou revisando para a editora Bodhigaya. E em breve vai estar nas livrarias aí, enfim. Vai estar na rede para venda. Estou bem no início da revisão. Mas tem umas coisas muito legais, assim, que eu não sabia sobre a história dos Dalai Lamas, né? Como isso se formou, assim, no Tibete. Muito legal, porque a primeira parte do livro é a introdução. O Lama Glyn ele vai contar como isso se deu, assim, e as guerras, as transformações políticas do local, ali da Manchúria, na China, das invasões mongóis, por que eles patrocinavam os Dalai Lamas. Muito interessante. Então esse livro, além de tudo, eu adoro história, além de tudo ainda vai contando a história, assim, como as coisas vão se organizando política e socialmente. Mas está indo. Estamos revisando devagarinho, que tem que ler muito devagar, cada palavra, cada sentido, para ver se está fechando. Mas é legal, logo vai estar aí. Bom dia, Conceição, bom dia, Grazi, bom dia, Natalina, bom dia, Augusto. Então logo teremos um novo livro. O que acontece quando nós estamos na página 149? O que acontece quando expomos nosso desespero? Bom dia, Ângela. Como é que tá? Tudo bem, colega? O que acontece quando expomos nosso desespero a um pouco de curiosidade e fascínio? Em sua versão não congelada, ou deveria dizer nossa percepção não congelada, o desespero começa a parecer bastante com compaixão. E quando nós começamos a nos liberar da estagnação que vem de pensarmos que estamos certos, um fluxo sem esforço de inesperada criatividade, insight e resposta natural se abre. O que pode ser mais prático do que isso? Bom dia, Ana Tereza. O Vitor estava de aniversário ontem, foi ontem? O Vitor Barreto? Teu filho? Da Luz da Letra? Então, eu acho que sim, acho que eu vi alguma coisa. Então, mando um abraço para ele, da Sangha aí, da comunidade Arquitetura da Mente, e em meu nome também. Bom dia, Stanley. Eu quero garantir que você entenda que a experiência não dual de perfeito que nós temos olhado aqui não surge ao darmos as costas ao sofrimento e buscarmos a alegria.
nem de tentar forçadamente igualar experiências agradáveis e desagradáveis em um estado neutro. Tá vendo? Olha, a Ana Teresa colocou sim, 41 anos. Vitor, essa idade é muito bacana. Não dual refere-se a um compromisso em valorizar e utilizar toda a experiência como meio de despertar. Isso parece uma tarefa difícil, não parece? Então, essa coisa voltando um pouquinho, a ideia não é a gente pegar e buscar estados, ignorar os estados de sofrimento e buscar estados de alegria o tempo todo. Claro que é ideal que nós estejamos bem, naturalmente bem, né? Mas é naturalmente bem. Mas os estados, para o budismo, os estados que surgirem são os estados que surgem. Simplesmente. E tu olha para aquilo. Tu tenta mudar as condições em torno para que esse estado ele melhore naturalmente. Tenta mudar as causas, né? Os aspectos causais. Mas de qualquer forma tu observa aquilo também, porque toda fonte de sofrimento, fonte de alegria, fonte neutra, tem dias que a gente não está nem uma coisa nem outra, elas são elementos férteis para a busca da meditação, para a prática da meditação. Então tu olha para aquilo, né? Tu sabe que tu está triste, tem alguma coisa, aí tu vê, bom, em torno disso, é natural que eu esteja triste porque tais coisas aconteceram, e aí tu fica olhando para aquilo. Tu não fica tentando mudar aquele estado. O estado é o estado. Agora, já ao contrário, as pessoas tentam buscar outro tipo de movimentação emocional, né? E transformam os estados que estão sentindo. Para o budista, o ideal é tu perceber esse estado e observar de onde ele surgiu, como ele surgiu, quais são as condições que vão se transformando aquilo. É um terreno super fértil. Não tem por que mudar. Até porque ele vai mudar naturalmente. Porque existe a questão da impermanência. E esses estados também, se tu for olhar pelos estados dos 3 ciclos, os 3 ciclos são os sentidos, não forma e não forma. Os 3 e esses sentidos estão associados a 6 reinos. Né? Vocês já sabem, para quem é mais budista aí sabe, 6 reinos, reino dos infernos, reino dos fantasmas, reino dos deuses, semideuses, aqueles 6 reinos. Mas eles estão associados também a emoções aflitivas, baseados nesses 6 reinos. E esses reinos são a arrogância, a ignorância, a inveja, os ciúmes. Estou ligado, né? Eu só estou pulando. E os estados da forma e da não forma estão associados a 17 estados. E o da não forma a 4 estados. Esse da não forma é o que o Buda atingiu. A não forma. E é esse estado que são esses 4 jhanas de não forma que a gente tem que olhar. O que isso tem a ver com não mudança de aspectos sensoriais? Se eu buscar o tempo todo mudar aquilo que eu estou sentindo, como ela está dizendo aqui, é claro que eu prefiro um estado de alegria ou um estado de satisfação 24 horas por dia, mas isso não vai acontecer. Então, ao invés de tu ficar preso a isso, a tentar mudar o estado, tu olha para o estado. Tu olha para o estado. É nesse momento que essas reflexões desses estados cíclicos, 6 reinos, 17 reinos da forma e 4 reinos da não forma, pode ser que eles se manifestem. Foi o que o Buda fez. Pode ser porque nós não conseguimos, né? Ele conseguiu. Então ele vai olhar para aquilo e vai perceber que são estados aflitivos. E vai olhando. É uma complexidade tremenda essa prática de meditação. Uma complexidade tremenda, tanto que são pouquíssimos do planeta até hoje que conseguiram, obviamente. Mas nós podemos romper com isso, pelo menos com 6 reinos dos sentidos. Pelo menos nesses que são mais grosseiros, a modo grosseiro, assim, que a gente consegue perceber. E aí vai avançando. Bom dia, Raquel. Eu coloco essas informações para vocês, não para deixar mais complexo o ensinamento ou a informação, mas a título de informação, de saber que tem mais coisa. Onde tem os estados da forma e os estados da não forma, muito o budismo tibetano vai tratar disso, mas muito o budismo Theravada, né, Hinayana. Tu não vai encontrar isso muito em texto, assim, tu vai encontrar descrições dos mestres, dos 4 jhanas, né, os 8 jhanas, na verdade, 4 não forma e 4 forma.
Mas o budismo que mais trata isso, que eu estudei e pratiquei, é o budismo Theravada. Mas não é uma coisa que se lê, é uma coisa que se pratica. Mas posso trazer alguma coisa, assim, vou dar uma buscada nos meus arquivos e trazer para vocês, assim, uma menção. Mas o Mahayana tem alguma coisa, mas muito o Theravada. Bom dia, Lucila Ceruti. Como é que tá aí? Tudo certinho? Já tá no chimarrão? De manhã é chimarrão, né? Espetáculo. Toma chimarrão aí também ou não? Tá que toma, né? Santa Catarina, como é que não vai tomar? Eu acho que não tem nenhum livro publicado no Brasil, Ana, a respeito disso. Pelo que eu sei. Até onde eu sei. Tá? Então não significa que não tenha. Até onde eu encontro, onde eu pesquisei, não tem. Agora tu vai encontrar muito no Theravada. Bom dia, Mônica. Não dual refere-se a um compromisso em valorizar e utilizar toda a experiência como meio de despertar. Isso parece uma tarefa difícil, não parece? Isso é uma coisa... Ó, a nega dando bom dia para a mãe. É o Dharma M, gente. A nega Ceruti manda um bom dia para a mãe, Lucila Ceruti, lá em Santa Catarina. Muito bem, hoje o preço da farinha está... Isso é uma das coisas que quando o Enio Burgos esteve aqui essa semana, segunda-feira, a gente conversou sobre isso. Sobre essa resistência dos mestres, e tem um certo sentido fazer isso, em deixar os ensinamentos num nível muito superficial, assim. As entregas dos livros, a maioria dos livros que chegam ao Brasil, e também os livros que são publicados no modo geral, no planeta, sobre o budismo, são superficiais. Eles são superficiais. Aí é sempre coisinhas assim, mais pílulas, né? Inclusive esse, assim, não é que é uma superficialidade que simplória, é uma superficialidade justamente para atingir todo mundo, não pirar, né, todo mundo, mas só que o próprio Enio Burgos mandou um e-mail, enfim, para o Lama Glyn, nos Estados Unidos, através do Mateus, que é o tradutor dele aqui no Brasil, que a gente está num grupo de Sangha de estudo, pedindo que os mestres comecem a explorar mais os ensinamentos, né? Até porque o Enio é um mestre também. E à medida que ele pode, ele vai colocando. Mas ele é médico, ele tem outras profissões, ele tem outros envolvimentos, né? Mas ele pede isso para os mestres. Por que não? Coloquem, ó, ele descreveu quais os assuntos, sim, porque ele tem acesso, né? E aí ele escreveu os assuntos, me falou desses assuntos, fisiologia sutil, outras coisas, enfim. Para ver se os mestres publicam isso. Porque senão a gente vai ficar sempre lendo na superfície. Aí é um problema. Como é que a gente vai acessar outras coisas? Através da meditação, mas só que nem todo mundo consegue através da meditação. 99% das pessoas não vão conseguir. Tem que ter um mestre, tem que ter um estudo, tem que ter um olhar. Os 6 yogas de Naropa, que eu fiz a revisão do livro para o Lama Glyn e pela tradução do Mateus, que é um discípulo do Lama Glyn dos Estados Unidos, quando eu fiz a revisão, eu fiquei chocado com a quantidade de informações. Mas quantas pessoas aqui, ó, quantas pessoas têm esse livro? As pessoas não vão comprar esse livro, infelizmente. Porque é um livro complexo. É um livro que tem muito ensinamento, ensinamentos que são por uma vida inteira para tu praticar, e se praticar só aqueles ensinamentos ali, aquelas práticas de meditação, tu viaja, tu já vai, né? Mas então tem essa questão. Conversando com ele disse, mas eu fiquei pensando, mas será que as pessoas vão adquirir? Por outro lado, é o problema das pessoas. Eu adquiriria, né? Fico alucinado quando chegam esses livros no Brasil, assim, que a gente tem acesso. Enfim, é apenas uma digressão. Tem muita coisa, gente, pra gente aprender. Bom dia, Márcio. Então aqui, ó, não dual refere-se a um compromisso em valorizar e utilizar toda a experiência como meio de despertar. Ou seja, todas as experiências são meios para nós despertarmos. Se tu está alegre, se tu está triste, se tu está ranzinza, se está isso, aquilo, observa, observa, observa. O tempo todo. Aí tu já diz, hoje eu estou assim. Hoje eu estou assado. Aí as pessoas estão num estado, né? Nós pessoas estamos num estado e a gente fica achando que aquele estado é para sempre e a gente começa, né? E quer voltar para aquele estado de alegria. Não, deixa os estados, são transitórios de qualquer forma. Tudo é impermanente. Tudo surge, se realiza e se dissolve. Então,
Só aguarda. Mas, de certo modo, estamos nos referindo a uma simples mudança de foco, um modo de emoldurar a vida. Olha que interessante essa frase, emoldurar a vida. Eu emolduro essa vida. No qual, em vez de culpar o mundo, ou sentir que a vida é algo que acontece com você, você decide ver que o que quer que encontre como uma oportunidade, um privilégio. Você decide merecer isso com um senso de orgulho. Eu tenho usado muito, já falei aqui, uma frase que não é minha, que eu recebi de outra pessoa, que ela é uma professora de... Bom dia, Juliana. Uma professora de estudos de Gita, né? E ela diz, professora Glória, e ela diz, vamos ver o que vem daí. Acho muito interessante. Acho muito interessante essa frase. Vamos ver o que vem daí. Então, quando tem alguma coisa te incomodando, né? Vamos ver o que vem daí. Tem alguma coisa que tu tem que fazer, que tu não gosta, tem alguma coisa que tu gosta de fazer, mudou tua vida. Aconteceu alguma coisa, tu perdeu o emprego, mudou de emprego, perdeu aquele teu namoradinho, aquele ficante, aquela ficante, né? Aí perdeu, ou ganhou alguém, né? No sentido de, enfim. Aí é uma frase que eu acho interessante, vamos ver o que vem daí. Se a gente colocar essa mente que brilha nesse estado sempre de reflexão e de encantamento com o mundo, é uma mente que está sempre aberta. Agora, se eu emoldurar, né, eu perdi uma relação, perdi um emprego, perdi qualquer coisa, né? Fala de perda porque é sempre mais traumático do que ganhos, né? Então, até ganhos. Cuidado com aquilo que a gente deseja, né? A gente deseja alguma coisa e aí esse ganho se transforma num grande problema, né? Para tu administrar esse ganho, né? Essa situação, esse trabalho, essa promoção no trabalho. E aí tu deixa essa mente sempre com esse gatilho ligado. Vamos ver o que vem daí. E ela dá uma travada. É quase como uma pausa sugerida pelo Ponlop Rinpoche. Ele vai dizer isso, né? Um distanciamento. Causa um distanciamento. Causa uma curiosidade na mente. Causa uma ruptura. É uma fissura. É quase com... É uma fissura quântica. Adoro. Fissura quântica. E aí então tu tem essa fissura. E essa fissura dá esse rompimento. E o ser que surge só surge através de um rasgo. O ser que surge novamente, ele surge através de um rompimento, de uma ruptura, de uma cicatriz, sabe? Olha aí, ó, Ana Teresa Barreto escreveu: a última vez que você falou dessa frase, eu escrevi e coloquei na porta da geladeira. Pá, que bacana, é isso aí. É isso, gente. É muito interessante, sabe? É muito interessante isso. E eu realmente tenho usado, já faz uns 2 anos que eu vi essa frase, ou mais. Não, 2 anos. Fiquei com aquilo. Pô, mas que bacana, né? E tu vê, nem foi um estudo do budismo, foi um estudo de Gita. Não estava estudando, estava indo de curioso, assim. Participei de algumas exposições. Até porque o N. Burgos me deu um livro gigantesco sobre isso. E aí eu tive que estudar, né? Ele faz isso com a gente. Ele dá uns livros pra gente que gigantescos, assim, 1000 páginas. Que é o volume 1 de 12. Volume 1 de 12 de 1000 páginas. Diz, olha aqui, ó, que interessante que eu achei. Presente para ti. Ah, tá. Aí me dão essas coisas, eu fico nervoso. Daí eu quero estudar. Mas é difícil. Muito bem. Usar toda a experiência como uma oportunidade para crescer não significa que você deveria ver todas as circunstâncias não desejadas como se fossem falhas suas, de maneira alguma. De fato, você deveria olhar para a possibilidade de apropriar-se de seus desafios como um tipo de empoderamento. Tenho notado em mim mesma um discreto sentimento de irreverência, uma energia desafiadora quando eu digo: ahá, esse desafio é meu agora. Em outras palavras, quando você decide apropriar-se dele, você não mais está concedendo poder indevido às circunstâncias externas. Ou seja, as coisas têm o poder que é o poder que a gente dá às coisas. Tá bom? É isso. Elas têm a força que é a força que a gente dá a essas coisas. Se você parar para pensar, isso estaria agregando verdade a um objeto que nunca a possuiu em primeiro lugar. Em outras palavras, essa coisa nunca foi uma realidade singular, permanente e independente. Então,
Aquilo que a gente já olhou milhares de vezes aqui no Dharma. Quando eu olho para alguma coisa, então eu olho para esse vidrinho aqui de florais, digo, isso é um vidrinho, né, de florais, mas não é. Eu dou poder para ele. Né, dou poder para ele. Ele é um vidrinho que contém florais, não tal coisa. Ele pode conter veneno também. Ele pode conter o elixir da vida. Ele pode conter qualquer coisa, né? Pode conter nada. E aí eu vou dando poder para ele. Esse é o poder dele. O poder de ser um vidrinho de floral. A gente começa treinando isso, assim como no budismo. Começa olhando para isso. Mas não é um vidrinho de floral. Como não é? Tem floral dentro. Mas eu posso botar qualquer coisa dentro. Posso botar perfume. Eu posso usar como marcador. Eu posso usar como um peso de papel. Enfim. Né? Eu vou tirando essa possibilidade dele de nomeá-lo. Porque ele só tem essa informação se eu dou a ele. Se eu treino assim, eu começo depois a passar isso para as minhas emoções. Eu começo a passar isso também para as pessoas. Eu olho para as pessoas, elas também não têm o poder de fazer tal coisa. E eu começo a treinar isso constantemente. Eu vou treinando, vou treinando, vou treinando. Até que eu vejo que as aparências ilusórias das coisas, das pessoas e dos sentimentos e emoções são transitórias, não são sólidas e elas estão relacionadas com aquilo que eu tenho dentro. Porque para eu reconhecer, eu tenho que ter algo dentro para reconhecer. E eu vou transformando isso. Eu vou tirando o peso das coisas. E aí eu consigo perceber isso. E aí eu sorrio. O sorriso é o cereja do bolo. Eu olho para aquilo, não tem. Mas ao mesmo tempo tem. Lembram, né? Lembro dessa. Não tem, mas tem. Eu vou repetir isso milhares de vezes, porque essa é a base do budismo. Porque todo mundo diz, já entendi isso aí, mas tu pratica? Tu realmente consegue não ficar preso a estruturas de... quando tu faz uma coisa, tu não quer um elogio, tá preso. Acorda de manhã, se veste toda poderosa, todo poderoso, e aí passa pela esposa, pelo esposo, pelo seja o que for, com o compromisso que vocês têm, os pais, sei lá. E aí fica esperando um elogio. Aí aquela pessoa não dá. Pronto, já está em codependência. Isso é uma correlação de dependência. Aí eu estou dependendo daquilo. O tempo todo. E aí? Começa por aí. Bom dia, Júlio. Tu vê, né? A gente diz que faz, a gente diz que pratica, mas na real a gente não consegue. O compromisso em dar valor a tudo nos oferece uma porta de saída da vitimização. Olha aí. Mas tu nem me notou, não sei o quê. Não fica esperando, velho. Te olha no espelho, se tu quer achar que tá bem, tá mal, tá sei lá o quê. Atribui teus próprios significados, se precisa, e vai embora. Entenderam? Então, o compromisso em dar valor a tudo nos oferece uma porta de saída da vitimização e é o suporte supremo para o crescimento e a cura. Não é apenas uma atitude, mas requer um insight capaz de ver através da delusão. Então, delusão, lembram, né? Essa palavra é acreditar na ilusão. Afinal, como você pode aceitar uma experiência desafiadora sem entender que, por sua própria natureza, ela não existe da forma como se manifesta? De novo, voltamos para o insight essencial que estamos explorando neste livro. Por tudo se apoiar, as coisas não possuem características intrínsecas por si próprias, portanto, não podem ser conhecidas de um modo determinado. Aí é a base do budismo. Nós, com frequência, nos consideramos pessoas abertas, mas no momento em que nos fechamos em um objeto pode ser coisa, pessoa, emoção, tá? São fenômenos do budismo. É o Dharma, quando vocês estiverem lendo algum livro do budismo, vocês vão ver Dharma com D maiúsculo, tá? Que representa os ensinamentos do Buda. No caso, o Dharma pode ser ensinamentos de Jesus também. Mas neste caso, é ensinamentos do Buda. É o Dharma do Buda, o Dharma do hinduísmo, o Dharma, entenderam? Dharma muçulmano, são dharmas. São conhecimentos, ensinamentos. Quando o Dharma é com D minúsculo, são os fenômenos. Os fenômenos atribuídos a quê? A tudo. Fenômenos externos, fenômenos internos. Quais fenômenos internos? Sentimentos, emoções. E vai. Então isso é importante quando estiver lendo. Entendi o texto. Entendeu dentro do contexto?
Então essas variações tem no sânscrito para diferenciar apenas um efeito, né? Um efeito na leitura, muda todo o texto. Então, não com frequência nos consideramos pessoas abertas, mas no momento em que nos fechamos em um objeto e decidimos o que ele é, sucumbimos ao fundamentalismo e à convicção de estarmos certos. Fundamentalismo é simplesmente a inabilidade de tolerar a natureza insondável das coisas. Porque não afetuosamente chamá-lo de a mente em seu pior momento? Então é isso, olha como... Então quando a mente está está se vitimizando, quando a mente está pensando em coisas ruins, está numa tragédia, está numa angústia, está numa tristeza, está numa depressão, está numa ansiedade, está numa alegria, está numa euforia, está numa felicidade constante, alegre, genuína, qualquer coisa, está com vontade, está com desejo, está com tesão, qualquer coisa que surja na mente. Ao invés de eu me apropriar daquilo e dizer isso sou eu com desejo, sou eu com fome, isso sou eu com depressão, eu não me aproprio daquilo. Eu olho afetuosamente e digo para minha mente, olha minha mente se manifestando desta maneira. Ponto. Ponto. Agora diz, tu está simplificando as coisas. Óbvio. Eu estou dizendo em situações... Agora, se tu tem uma depressão porque teve uma perda gigantesca na vida pessoal, qualquer coisa assim, óbvio que tu vai sentir depressão. Mas mesmo assim tu tem que olhar para aquilo, olha minha mente sentindo depressão, porque realmente tem um motivo muito sério, muito grave. Eu tenho um problema de função hormonal, e aí tu vai indo. Né? Só que eu não posso me agarrar a isso também, porque isso também é transitório. Isso também é transitório. Sem simplificações, dentro depende do contexto. Mas de um modo geral é assim, vocês não concordam? Bom dia, Pedro. Não há necessidade de ser duro consigo mesmo sobre sua tendência em reificar coisas. É um desafio que vem junto com o fato de ser humano. Tenha um pouco de curiosidade sobre essa tendência e aprenda como ela opera. Porque o modo como nos fechamos em um objeto ou não, nos fechamos no sentido de sermos, nós somos aquilo, né, que está acontecendo. Muitas pessoas usam dessas situações para se vitimar, para aparecer no mundo. Vocês viram como eu sou coitadinho? Daí as pessoas dão atenção, só que as pessoas cansam da atenção, isso é chato. Então já vou avisando aí, quem gosta de se fazer de vítima aí, eu não tenho paciência. Porque é chato. Chega um ponto que, já deu, né? Por quê? Porque as pessoas também precisam se sentir apreciadas às vezes. Faz por si. E ao mesmo tempo pede ajuda. Entenderam? Pede ajuda. Está diretamente conectado ao mover-se para dentro ou para fora da graça. Somos capazes de grande desespero, confusão e horror, mas também somos capazes de nos mover pela vida com graça. Nós estamos tentando encontrar nosso lugar dentro da grande natureza da expressão interdependente, que poderíamos chamar de a mente em seu melhor momento. Em um certo sentido, poderíamos dizer que estamos aprendendo a respeitar a nós mesmos, aos outros e ao mundo no qual nos movemos. E o maior respeito que podemos ser capazes de ter por alguém ou algo é não supor que sabemos quem ele é ou ela é. Então, cuidado. Cuidado com julgamentos, cuidado com solidificações, olhar para as pessoas e dizer, eu sei como é aquela pessoa. Não sabe. Não sabe. Eu não sei como vocês são. Eu sei aquilo que a gente que está se apresentando. Aí uma pessoa se apresenta de uma maneira, a gente lê aquilo conforme os elementos que eu tenho dentro. Eu estou lendo dessa maneira. Mas aquela pessoa não é aquilo. Aquela pessoa é aquilo que eu estou lendo. Aquela pessoa é aquilo que eu estou conseguindo ler através dos meus condicionantes. Aí outra pessoa vai ler a mesma pessoa. Bom dia, Cindy. Outra pessoa vai ler aquela pessoa e vai ter outras informações dela. Vai extrair outras informações daquele app, que é essa pessoa que está aparecendo na tua frente. E outra, conforme o ponto que tu está olhando. E, novamente, é tudo tão óbvio, mas nós não agimos assim. A gente olha para uma pessoa, a gente categoriza aquilo, faz um menu, descreve aquela pessoa,
E aí vai lá e descreve aquela pessoa para outra pessoa. Ah, aquela pessoa é assim, fulano é assim, é o seguinte, ó, cuidado com ela. Aí a outra pessoa leu de um outro ângulo, né? Imaginem assim, ó, uma forma mais simples de explicar. Imaginem que, vou pegar aqui as 4 pessoas que estão aparecendo aí. O Pedro, a Raquel e a Cindy e sei lá, a Ana Teresa, os últimos aí. Ana Teresa está no meu lado direito. Raquel está do lado esquerdo. A Cindy está atrás, nas minhas costas. E o Pedro está na minha frente. E eles nunca se moveram. Eles têm um posicionamento fixo. Eles não movimentam, tá, gente? É só um exemplo. Eles têm um movimento fixo. E aí a gente começa a perguntar para Pedro. A Ana Teresa pergunta para o Pedro: Pedro, da onde, como é que é essa figura que tu está olhando? Ah, ele tem 2 olhos, tem um nariz, tem boca. E a Ana Teresa vai dizer: mas o que é nariz? O que é boca? O que é olho? Porque a Ana Teresa está olhando atrás. Mesma coisa as gurias ali, a Raquel e Cindy, que estão olhando dos lados. E essa descrição vai continuar sendo sempre assim. É como a teoria da caverna de Platão. Isso fica para amanhã. Entenderam? E a gente se posiciona. Quando eu me posiciono, eu tenho certeza daquele objeto. O budismo vem para romper. Da onde eu vejo, eu enxergo dessa maneira. E aí eu olho para aquilo. Só que não adianta só olhar. Tem um terceiro momento, eu tenho que estudar, contemplar e depois meditar. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Beleza? Até amanhã, sexta. Amanhã já é sexta-feira. Sexta-feira eu adoro tocar o terror. Então tá bom. Até sexta. Amanhã.